Olá, pessoal. Sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa seção, a gente conversa aqui sobre os mais variados temas a partir de peças que formam o acervo do SEDOC à Tarde, como reportagens, fotografias. Hoje a gente vai falar aqui sobre os 100 anos do incêndio do Teatro São João. E vamos fazer esses comentários com a ajuda aqui do historiador, doutor em História, Daniel Rebouças. A tese dele é exatamente sobre o teatro, né? Teatro, outras questões, mas também ali com foco nos teatros, né, de Salvador. E a gente vai aqui comentar. Então, professor Daniel, a gente já colocando aqui para os seus comentários a reportagem publicada na edição de 6 de junho de 1923. O que é que tem nessa reportagem, Priscila? Ela é uma reportagem que veio logo na capa, justamente o incêndio que tinha acontecido. E aí diz o seguinte: o velho São João desapareceu esta noite em poucas horas. Então, professor, como é que foi essa trajetória aí? Quando aconteceu esse incêndio, acho que o São João já tinha perdido um pouco do protagonismo dele, né? Olá, tudo bem? Sim, de fato, em 1923, o Teatro São João já não experimentava, digamos assim, talvez um domínio ali compartilhado com o Politeama, né, do final do século XIX, e também, obviamente, uma força muito grande durante todo o século XIX, já que ele é um teatro aí, na época, né, tinha quase 100 anos também quando ele pegou fogo, né, um pouco mais. Mas enfim, o fato é que o Teatro São João ele já vinha sofrendo um processo grande de concorrência, primeiro de outras diversões, que era o cinema, né? Então você tem uma mudança aí comportamental da cidade que se direciona para outras formas de lazer. Claro que o teatro não deixa de ter uma relevância, mas você tem outras formas ali que começam a competir. O Teatro São João, assim, não é muito, digamos, enfatizado pelos memorialistas e tal, minha tese toca isso de maneira muito pontual também, mas ele já tinha uma trajetória de quase 20, quando ele pegou fogo, né, de quase 20 anos de relação com o cinema, o cinematógrafo, muito embora não tenha sido feita uma casa feita para isso, mas ele já tinha exposições desde o final do século XIX, né, com aparelhos de cinema, de imagens, né, projetadas, ele já tinha sessões plurais, inclusive isso faz parte da história dele, né, ele sempre foi muito mais plural do que possa aparecer em algumas memórias, alguns trabalhos. Agora a gente tem aqui algumas imagens, tá, do São João. Sim. São, na verdade, reproduções, né, porque são em fotografia, né, mais moderna, uma técnica mais moderna, mas aqui são imagens mais antigas, né. Essa aqui mesmo é identificada como de 1860 e é uma imagem de Benjamin Moloch, né. Então, se eu comentar um pouquinho, né, o que a gente vê assim, né, é a beleza, né, Sim. Priscila? E a grandiosidade, né? É um equipamento, um prédio muito grande. E se perder assim no incêndio não é pouca coisa. Sim, essa foto do Benjamin Moloch é muito interessante. Não é a primeira, não foi a primeira, né, do teatro, assim, mas especificamente para o Benjamin Moloch, ele só sobe, né, ele chega em 1859 em Salvador, então ele só vai, no finalzinho do ano, novembro, ele só vai para a Cidade Alta em 1860. Então é das primeiras, é uma primeira fotografia que ele faz da cidade, sintomático, né? Ele tirou foto talvez do espaço de diversão coletiva mais simbólico da cidade, que era o Teatro São João, né? E isso é interessante porque, de alguma maneira, o Moloch, apesar de ele ter vindo para a Bahia com o objetivo de fotografar as obras, e fez isso nas obras da São Francisco Highway, a ferrovia, né, que sai da calçada, ele, né, por morar muito na cidade, ele também fez um registro muito grande das paisagens. Não foi um fotógrafo, digamos, de cotidiano, de pessoas, pelo menos que a gente saiba, mas do que chegou para a gente da documentação de fotografia dele, essas fotos de paisagem são muito interessantes, né? Então, nesse caso aí, ela mostra o Teatro São João num momento que os memorialistas chamam de auge, com um certo sentido, porque o teatro passou por uma reforma muito grande na década de 50, nas suas estruturas, né? Vinha recebendo um movimento cultural de renovação na época, né? Teatro realistas, alguns grupos que a gente poderia chamar hoje de música clássica, música sinfônica, de influência italiana. Então você tem ali uma popularidade muito grande desse repertório num certo segmento da sociedade, um teatro renovado, né? Um teatro aí, digamos assim, muito aclamado pelo público na época. Esse centro do Teatro Castro Alves é interessante
essa região, porque é onde depois vai ser construído o prédio Jornal à Tarde, inclusive. Na época que Moloch tirou essa foto, do lado ali ficava a Recreativa, que era uma espécie de hotel, com um pouco de diversões, assim, jogos de azar, também tinha baralho, tinha, né, sinuca, assim, uma dinâmica cultural de diversão cotidiana que às vezes não é muito associada às diversões coletivas de Salvador, mas que existiam no século XIX. Então o Moloch, de alguma maneira, registra aí esse espaço, né? Nessa fotografia aí, uma das mais antigas que a gente tem conhecimento do Teatro São João. A seguinte, professor, é uma também da fachada do prédio, só que essa aqui aparenta ser um pouco mais antiga. A gente, inclusive, consegue ver os bondes passando aqui na frente. E aí mostra, né, como era uma área movimentada, como provavelmente não, como era, né, o próprio teatro era uma parte, uma referência da cidade, até para você talvez se encontrar, era não só um equipamento para utilizar aquele espaço, mas também fazia parte da cidade. Essa foto é muito interessante mesmo, Priscila, mas nesse caso aí ela é posterior à foto que a gente viu antes, tá? Ela já no século XX, assim, você já tem toda uma coisa que você, né, comentou aí, que é uma dinâmica, uma aparência né, de dinâmica de urbanidade, vamos chamar assim, pelos nossos padrões, né? Então você tem os bondes elétricos, você tem a fiação elétrica, seja de energia para as casas, a fiação de telefone, né, que não, às vezes não é muito identificada, mas aparece normalmente nessas imagens. E esse centro, como você bem salientou, era um centro dinâmico e o teatro fazia parte disso, né? No século XIX também era, muito embora a foto do Moloch que talvez nos passe a impressão de uma dinâmica menor na região, por ser uma área mais vazia, né? Mas a urbanidade, a ocupação da rua no século XIX, século XX não é exatamente igual mesmo. Mas enfim, o fato é que esse momento aí do Teatro São João já é um momento, né, de uma dinâmica um pouco diferente. Assim, primeiro que o Teatro São João já, digamos assim, tem uma ocupação cultural diversa nas modernas, né, digamos assim, nas diversões chamadas aqui de modernas, né? Então, teatro de revista, cinema, música e cinema música, cinema e teatro na mesma noite. Então, na época provavelmente dessa foto já era administrado, né, pelo Rubem Guimarães, que era digamos assim, o que a gente poderia chamar de produtor cultural hoje, né, ligado à cena do Rio de Janeiro, que tinha essa dinâmica plural muito forte. Então ele traz isso para o Teatro São João, né? Isso de alguma maneira impacta, né? Para os memorialistas que eram mais, digamos assim, afeitos a uma dinâmica, digamos assim, mais clássica do Teatro São João, eles acabam não reforçando a importância disso, mas essas fotos assim permitem a gente ver um centro bastante movimentado. Então em dias de espetáculo, né? Dias à tarde, noite, muita gente, né, concorria para o Teatro São João. Para assistir às noites, principalmente, aí vale lembrar uma coisa importante, o Teatro São João nessa época tinha preços bastante acessíveis comparados a outros cinemas, inclusive. Então isso facilitava o acesso de pessoas para esses espetáculos no Teatro São João. E aqui a gente tem uma ilustração, né, sobre o teatro que está atribuída a Diógenes Rebouças, né, que é um dos autores do Plano de Desenvolvimento, né, de Salvador. Dá para comentar, né, qual a relação que tem em relação a Diógenes Rebouças. Sim, muito interessante esse desenho, né, esse trabalho aí do Diógenes Rebouças, o arquiteto famoso, assim, apesar de a gente ter o mesmo sobrenome, nossas conexões familiares não são muito próximas, mas o Teatro São João com o Diógenes Rebouças, ele tem uma relação, nesse caso aí vamos chamar de memória, né? O Diógenes Rebouças, enquanto estava vivo, meados do século XX, ele lançou uma obra de pintura, né, feita a partir de desenhos e pinturas dele, que retratava essa Bahia antiga. Isso é interessante porque no meados do século XX, exatamente pelas mudanças urbanas muito aceleradas que boa parte desses intelectuais, né, dos moradores das cidades vinham acompanhando o governo Seabra, depois, até mesmo depois, outras prefeituras, elas de fato, né, destruíram muitos prédios antigos, colocaram abaixo, criaram as avenidas, fizeram outra dimensão urbana. Então, coube a esses artistas, de certa maneira, esses intelectuais, redesenhar para criar uma certa memória dessa cidade. E o Diógenes Rebouças foi um deles, publicou um livro muito famoso, fez cenas de todas, digamos, as grandes ou principais áreas da cidade, né, rememorando essa memória. E aí, nesse caso, pela imagem que a gente consegue ver aí, dá para ver que ele tem, de alguma maneira, estar dialogando com uma série de gravuristas do século XIX,
né, de gravuras que foram impressas, né, o Martinet, o próprio Early, que acompanhou, né, a expedição com Charles Darwin da década de 30 do século XIX. Então ele retoma esses desenhos, né, ele provavelmente também tinha algumas coisas de memória da memória dele, do lugar, retoma esse diálogo e faz esses trabalhos de memória, né. Então é uma obra que de alguma maneira tem algum nível de parâmetro, digamos assim, com uma realidade que ele viu e ou pesquisou, né, e serve para a gente ter uma dimensão disso que vocês, né, que a gente vem aqui conversando, que vocês comentaram, né, da suntuosidade que tinha o Teatro São João para essas pessoas que moravam, que chegavam ali nessa região da Praça Castro Alves e viam aquele prédio imponente mesmo, né, aquele prédio, aquele centro de diversão cultural, né, importante da cidade, né, que sofreu um incêndio em 1923 e depois foi derrubado. Então é isso, gente. A gente quer agradecer ao professor Daniel Rebozo. A gente está fazendo diferente um pouco hoje, à distância, né? Porque ele está fora da cidade, mas achou um tempinho aqui para participar com a gente. E é isso, viu? Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.